é um tema que é muito próprio meu. É bom que já sejam gravados, isso eu acho que é ótimo. Bom, deixa eu voltar aqui a apresentação. Bom, então, primeiro vamos começar como habitualmente se faz na medicina, com conflito de interesse. O meu maior conflito de interesse é que eu faço exercício e faço exercício a minha vida inteira. Então, tudo que eu falar aqui é pró-exercício, né? Porque eu consigo adorar, especialmente exercício intenso. Acredito que fazer exercício é muito saudável e ainda consigo trabalhar e ganhar dinheiro com essa temática. Então, é uma combinação muito gostosa e esse é o meu conflito de interesse para a apresentação. Eu achei que era interessante, considerando que nós temos uma audiência bastante diversificada em termos de quantos anos lidam com os procedimentos da área de ergometria, de teste de exercício, de teste cardiopulmonar, começar do começo. Então, vamos começar um pouquinho do começo. Minha história com o teste cardiopulmonar é longa. Começou em 1974, como acadêmico de medicina. Eu tive o privilégio de trabalhar no Labofis, estagiar, com o professor Maurício Leal Rocha. Então, aí, meus tempos de 1974, vejo que o equipamento, na época, tinha 2 metros cúbicos, 1 de profundidade, 2 de altura e mais um e tanto de largura, 1,5 metro cúbico esse equipamento, gigantesco. E esse era o nosso analisador de gás. E eu já, desde o início, fui muito exposto a trabalhar com ciclo e com esteira. Então, desde o início da minha carreira foi assim. Mas outro divisor de águas foi quando eu fui fazer o internato de medicina na McMaster University, em Hamilton, Ontário, Canadá. Era um grande centro e continua sendo um grande centro produtor de conhecimento. Foi onde nasceu a medicina baseada em evidência. E eu estava lá nessa época que começaram essas coisas, e aí era o teste cardiopulmonar, você vê como é que é. E eu chamo sempre de detalhe, eles sempre gostaram muito de ciclo, tanto que essa esteira poderosíssima que subia, descia, fazia tudo, era usada como depósito para armários, etc. E tal. Não era o foco principal fazer teste em esteira. E daí meu viés ao longo da vida toda foi trabalhar primariamente usando o ciclo, e tem algumas razões técnicas para isso. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente fazer uma homenagem às pessoas que participaram ativamente dessa história, né, do teste cardiopulmonar. E tem 2 nomes que são ícones, né? É o professor Karl Wassermann, que tem um dos livros mais importantes da área, e o professor Norman Jones. Né? Era interessante que os 2 não concordavam muito em vários aspectos, mas foram grandes personalidades. Eu tive chance de visitar o professor Wassermann na UCLA, ele teve palestrando no Congresso Brasileiro de Cardiologia, e eu tive o privilégio de acompanhar o professor Norman Jones. 2 autores de altíssimo porte, escreveram inúmeros, não só livros, mas inúmeros artigos, inclusive no New England Journal of Medicine, escreveram artigos de revisão no New England Journal of Medicine, como primeiros autores. Né? Então, são personalidades muito importantes e que é um privilégio ter tido a oportunidade de conhecê-los. Mais particularmente, eu trabalhei com o professor Norman Jones. Ele foi meu supervisor na McMaster, né, e tive a chance de participar de aniversários dele, na casa dele e tal. Uma pessoa, um gentleman, né, inglês, de altíssimo nível, com conhecimento absurdo, uma facilidade de escrita fantástica. Né? E ele, quando saiu da McMaster, em agosto de 79, ele escreveu isso para mim, fez uma dedicatória no livro dele, desejando boa sorte na minha carreira e futuro em exercício. E depois eu tive chance de encontrar com ele algumas vezes e disse, eu acho que eu não o decepcionei. Né? Nesses 40 e tantos anos, eu acho que eu não o decepcionei. Uma vantagem de trabalhar em medicina do exercício e do esporte é poder vivenciar. Né? Se eu fosse um obstetra, eu não poderia ter experiência pessoal como homem. Né? Eu não poderia ter ter parido uma criança. Já em exercício, não. Tudo que eu posso propor, eu posso ser testado. Na McMaster, aqui, por exemplo, olha o tamanho do oxímetro, né? Da época, olha que sofisticação de oxímetro. E aí, eu posso experimentar qual é o impacto de segurar a mão na esteira e tirar a mão da esteira. Posso fazer N coisas e fazer vários testes ao longo do tempo. Então, o meu primeiro teste foi, na realidade, em março de 1975, e já fiz dezenas de testes máximos em diversos equipamentos, em esteira, em remo, ciclo de braço, ciclo de perna. Né? E minha primeira pesquisa começou com exercício cardiopulmonar bem cedo. Né? E na minha trajetória profissional já acumulei, eu dirigindo mais de 10 mil testes cardiopulmonares. Bom, mas eu tenho a grande honra, um deles em particular, foi quando, há muitos anos atrás, o professor Maurício Rocha esteve lá na clínica e disse assim, Cláudio, eu queria ser testado, eu preciso ser testado, eu acredito que você é a melhor pessoa para me testar. Eu fiquei muito orgulhoso de fazer o teste dele, foi
Ele sempre foi um indivíduo muito fisicamente ativo e fez um maravilhoso teste na época e foi muito prazeroso, né? Bom, minha primeira publicação com teste cardiopulmonar foi em 1983, um artigo nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e isso agora virou um hobby e um prazer ao longo da vida, acumulando mais de 200 publicações indexadas, quase 2.000 citações e tudo mais, e também trabalho muito como peer review de revistas, conforme está indicado aí essa documentação aí do Publons. Bom, o tema de hoje, então, eu dividi em 3 aspectos. Conceito, medida e interpretação do ponto ótimo cardiorrespiratório, que é uma nova variável. Na realidade, boa parte do que eu vou falar aqui foi objeto de uma apresentação, uma mesa redonda, que eu participei no Europrevent, 2019, em Lisboa, o último presencial, e que foi exatamente sobre esse mesmo tema, né? Mas vou começar com um pouco da fisiologia do exercício, né? Quando a gente faz um teste cardiopulmonar, nós temos a carga ou a velocidade na esteira, a carga no ciclo, eletropressão, vou poder medir o volume corrente, vou medir a frequência respiratória e posso colocar um oxímetro. E com isso eu vou obter a ventilação, pelo produto desses dois, frequência cardíaca, do eletro, com as frações expiradas de O2 e de CO2 obtidas com o analisador, eu vou calcular o VO2 e o CO2 corrigidos para temperatura e pressão barométrica. E também vou poder derivar vários outros indicadores, o VO2 por carga, o pulso de oxigênio, que é o VO2 pela frequência cardíaca, o duplo produto, frequência cardíaca pela pressão arterial, os equivalentes ventilatórios, né, ventilação por VO2, ventilação por CO2, estipular ou determinar o quociente respiratório. Essa é uma síntese do que, em geral, pode aparecer no teste cardiopulmonar, né? E relembrando que a produção de CO2 e o consumo de oxigênio tendem a aumentar diretamente com a intensidade do exercício. Isso é uma informação, especialmente quando o teste é incremental, em protocolo de rampa, isso é muito interessante, muito bonito de ser visto, essa riqueza da fisiologia. Mas eu gostaria de lembrar da bioquímica básica, que o quociente respiratório ele varia em função do substrato que eu estou usando para produzir energia. Se ele é lipídico, o QR é 0,7. Se ele é carboidrato, o QR é 1. Bom, o que eu também queria lembrar, e muitos não se lembram, é que a produção de CO2 depende da dieta. Já o consumo de oxigênio não depende da dieta. E por que eu faço essa ressalva? Porque muitos dos indicadores que são buscados na ergospirometria atualmente dependem do CO2. Mas a gente não consegue controlar a dieta do indivíduo 24 horas antes de fazer um teste cardiopulmonar. Então, se eu comi mais carboidrato, comi mais lipídio no dia anterior, eu vou começar de um QR diferente e minha resposta de QR será diferente ao longo de todo o exame. E, naturalmente, isso ocorre por causa da produção de CO2, e não por causa do O2, que é intimamente relacionado com a intensidade da carga que eu estou fazendo. Então, isso é um problema para todas as variáveis que dependem de CO2, na minha opinião, e de outros especialistas na área. Fazendo uma analogia para chegar ao ponto ótimo cardiorrespiratório, quando nós dirigimos um carro, nós sabemos que existe uma velocidade que provavelmente gera um menor consumo de combustível, que é o carro mais eficiente. Toda máquina é assim, é um ponto ótimo de funcionamento. E que no carro não é muito lento nem muito rápido, e que, claro, varia de carro para carro. Então, o ponto ótimo cardiorrespiratório trabalha exatamente sobre esse conceito. E qual é o conceito? Vamos lá. O ponto ótimo cardiorrespiratório é o menor valor da relação VE-VO2, ou seja, equivalente ventilatório de oxigênio, em um dado minuto em um teste cardiopulmonar de exercício que seja incremental, seja feito em rampa ou mesmo que seja feito em estágio, mas é o menor valor em um dado minuto. Bom, o que isso significa do ponto de vista fisiológico? Provavelmente é o ponto ou a intensidade do exercício em que há a melhor interação da circulação com a respiração, em que ela é ótima. É o ponto mais eficiente da nossa máquina. E é interessante que o nosso fabricante nos fez com que isso não aconteça em repouso, mas em condições de exercício. E um exercício de intensidade relativamente baixa, como que provavelmente o ser humano e a maior parte dos animais vivem no seu cotidiano. Né, fazer um exercício leve, vai estar caminhando, vai estar fazendo alguma coisa assim, se deslocando de um lugar para o outro. Bom, então como é que se mede isso? Bom, muito simples. Essa seria uma tabela própria que a gente faz na Clinimex, com o output dos dados do teste cardiopulmonar, em que eu tenho aí as diversas variáveis, duração, carga, frequência, etc. E tal, ventilação, VO2, VCO2, quociente respiratório equivalente VO2.
Como é que eu determino o ponto ótimo cardiorrespiratório? É só olhar a tabela e achar o menor valor. Ou seja, até uma criança que aprendeu a ler e reconhece números é capaz de identificar qual é o ponto ótimo cardiorrespiratório. Muito diferente, por exemplo, do limiar anaeróbico, que vamos ficar aqui pensando se é aqui, se é acolá, tal. Às vezes não vamos chegar a nenhum acordo entre vários especialistas, né? Então é importante identificar que é muito fácil medir o ponto ótimo cardiorrespiratório. Eu só preciso ter os valores minuto a minuto de VO2, ventilação, para que eu possa calcular o equivalente ventilatório e ver qual dos valores é o menor. Né? Vamos fazer um ensaio acadêmico? Por exemplo, nessa tabela aqui, seria um outro teste, qual é o POC? Vou olhar o equivalente de VO2 e vou achar o ponto menor, que é esse aqui, 28,8. Então, não há dificuldade nenhuma em identificar o ponto ótimo cardiorrespiratório, portanto, é uma medida que eu poderia dizer que é livre de erros de observador. E agora vamos apresentar um pouco das nossas pesquisas na área. Fizemos várias pesquisas desde que nós desenvolvemos esse indicador e que começou com a tese de doutorado do Plínio Ramos, um grande colaborador, atualmente hoje dirige uma faculdade de medicina no interior do estado do Rio de Janeiro, e o Plínio participou dos primeiros estudos no seu doutorado. Então, vamos ver os nossos estudos. O primeiro e mais óbvio é definir quais são os valores de referência para indivíduos normais por grupo etário, faixa etária e por sexo. Então, isso foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em 2012, apresentando a variável e apresentando, o objetivo, então, foi ver para indivíduos saudáveis, sem doenças cardiopulmonares, qual seria os valores que a gente poderia considerar como de referência. E aí temos uma amostra de 624 adultos, com idade entre 23 e 73 anos e com a média de 48. Mais uma vez, como é que se determina o ponto ótimo cardiorrespiratório? Cada bolinha dessa representa de 10 em 10 segundos. Se obtém o valor médio daquele minuto, mais uma vez o valor médio. Observem que é muito no início do exercício, porque essa curva tende a fazer um formato de U. Nós somos menos eficientes em repouso, nos tornando mais eficientes no exercício, na interação circulação-respiração, e depois pioramos. Uma grande característica dessa variável, como eu estou dividindo duas variáveis ventilatórias, ela é adimensional, não tem unidade. Eu divido litro por minuto, então não tem unidade. É interessante pontuar que o ponto ótimo cardiorrespiratório acontece com intensidade 30%, 40%, 50% do VO2 máximo do indivíduo, muito abaixo do limiar anaeróbico. Para a maioria das pessoas acontece quando você caminha ou caminha rápido. É interessante observar que com a idade o valor tende a piorar, e mais ainda que existe uma diferença entre homens e mulheres. Os homens têm um valor para todas as faixas etárias mais baixo que as mulheres. Os homens são mais eficientes na interação circulação-respiração do que as mulheres, mesmo considerado para o mesmo VO2. Né? Então, esse aqui é o comportamento com a idade. E, mais interessante, destacar que a associação com outras variáveis ventilatórias é significativa, mas não é nada impressionante. Ou seja, qual é a leitura que nós fazemos dessa informação? Que o ponto ótimo cardiorrespiratório oferece informação distinta das outras variáveis cardiopulmonares e pode, portanto, ser uma medida complementar na interpretação. A estabilidade dessa variável ao longo prazo também foi estabelecida no estudo publicado como primeiro autor pelo Plínio, parte do doutorado dele. Eu não vou detalhar esse estudo, mas nós fizemos uma análise comparativa em indivíduos que tinham feito o teste mais de uma vez. Né? E aí estaria a representação disso aí, é a variável que tem quase tão boa quanto o consumo máximo de oxigênio e melhor do que as outras variáveis. Mas a interpretação clínica, que é que provavelmente vocês estão mais interessados, né? Vamos lá. Um tipo de paciente que nós temos muita dificuldade, minha filha fazia doutorado trabalhando com pacientes com transtorno do pânico, foi tentar observar que são pacientes que são muito difíceis de levar um teste máximo cardiopulmonar, especialmente com bocal, com máscara e tal. São pacientes que têm dificuldade e que muitas vezes se apresentam clinicamente como com queixas de falta de ar, com dispneia, com dificuldade respiratória, respiração suspirosa. Será que eles têm alguma anormalidade na interação circulação-respiração? Então, nós publicamos esse artigo alguns anos atrás e avaliamos
a possibilidade de testar o ponto ótimo cardiorrespiratório. 52 pacientes com transtorno do pânico foram avaliados e observem que eles são um pouquinho piores do que os pacientes com vamos dizer, um grupo controle que não tem pânico. Ou seja, eles praticamente têm o POC, refazendo o que eu falei, refraseando, eles têm praticamente o mesmo nível, ou seja, eles não têm um distúrbio circulatório de interação circulação-respiração. E mesmo quando a gente olha aqueles que tiveram de parar o teste, não conseguiu completar um teste máximo, parou submáximo, e os que fizeram máximo, os valores não diferem. Ou seja, mesmo com teste submáximo, nós éramos capazes de identificar que a interação circulação-respiração desses indivíduos era normal e podíamos dar essa mensagem para o seu psiquiatra, para os seus terapeutas, que isso estava acontecendo. Então, o COP é tipicamente normal em pacientes com transtorno do pânico, e se tiver uma normalidade, essa normalidade deve ser cardiorrespiratória e não devido ao transtorno do pânico. E aí o estudo mais importante é a associação com todas as causas de mortalidade. Devo reconhecer que tivemos grande dificuldade para publicar esse artigo. Várias revistas recusaram. Não, isso é muito novo. Outros já fizeram. Bom, quando você está propondo alguma coisa nova, outros não podem ter feito. É o princípio básico da originalidade. Bom, mas de qualquer maneira, acabamos publicando na revista portuguesa de cardiologia. E o que a gente mostra? Aqui mostrando o que é o POC no indivíduo saudável, aquela mesma figura já mostrada antes, e aqui no indivíduo com doença cardiovascular mais severa. Isso é uma insuficiência cardíaca, vejam que o POC é bem mais alto, completamente diferente à curva do equivalente ventilatório. E é fácil de identificar também. Então, o objetivo foi verificar que indivíduos com ou sem doença, de meia idade e mais idosos, como é que se comportava a causa de mortalidade. E a Kaplan-Meier mostra uma diferença enorme na sobrevida das três curvas. Os indivíduos com menos de 22, indivíduos com entre 22 e 30, indivíduos com mais de 30, uma diferença muito expressiva. E é interessante mostrar que, mesmo para indivíduos saudáveis, que não têm doença cardiovascular nem respiratória, o POC é capaz de discriminar. E um POC menor do que 22 no indivíduo saudável praticamente assegura que nos próximos 5 a 10 anos esse indivíduo não vai morrer por causas naturais. Então, isso é bem interessante. Nós temos as curvas para os não saudáveis e as curvas para os saudáveis. E quando nós associamos o VO2 com o POC, o resultado ficou ainda mais impressionante, porque um VO2 baixo com POC alto é muito, de prognóstico muito adverso. Então, o POC se mostrou um excelente preditor com 6 anos de follow-up. Outro trabalho interessante que nós fizemos, aí já para quem gosta do lado mais do esporte, como é que jogadores de futebol se comportam em relação ao POC? Por que isso? Porque o futebol é uma modalidade predominantemente aeróbica, mas não exclusivamente aeróbica. E durante o jogo, nunca o jogador chega ao seu VO2 máximo. Ele corre lá os 90 minutos, 10, 12 quilômetros, 13 quilômetros, às vezes, dependendo do jogo, da posição dele em campo e da estratégia de jogo. E ele faz isso num ritmo que às vezes é lento, às vezes ele está andando, às vezes ele está parado, às vezes ele está correndo, e às vezes ele está correndo em pique. Mas ele nunca chega ao VO2 máximo. Então, nós hipotetizamos que se ele tem trocas gasosas muito eficientes, ele está economizando energia para todo o jogo. E testamos isso numa amostra, publicamos isso alguns anos atrás, no International Journal of Cardiovascular Science, que é um órgão da própria SDC. E o que a gente achou? Que a associação é muito baixa entre o VO2 máximo e POC. E entre também o limiar anaeróbico e o POC. Há alguma associação, mas não é está longe de ser uma associação perfeita. Então, o POC passa a ser uma informação muito importante para o fisiologista do time, para a equipe técnica e até para o próprio jogador, como é que ele vai se posicionar ao longo da partida. Então, a gente viu que o VO2 não é associado, o limiar anaeróbico também não é bem associado com um ponto ótimo cardiorrespiratório, indicando que ele era uma boa variável para ser incluída na avaliação, pelo menos, de jogadores de futebol. Bom, e o que acontece com aqueles que participam de programa de exercício? Esse paper ainda não está publicado, estamos juntando uma amostra um pouco maior, fizemos uma apresentação como poster no Europrevent 2019, e o que nós encontramos? Dividimos em 3 grupos. O grupo menos de 22, que já é um grupo que tem boa resposta, esse praticamente não varia com o programa de exercício. O que tem uma resposta em torno de entre 22 e 30 melhora alguma coisa com o exercício, mas quem melhora mais e de maneira mais interessante
é o grupo que tem disfunção. Esse grupo, então, e aí tem as associações, eu não vou entrar em muito detalhe, esse paper está publicado, mas particularmente eu quero mostrar que de 10 pacientes com valores muito ruins de POC, 9 melhoraram com um programa de exercício e apenas um piorou, ou nem piorou, na realidade ele ficou praticamente no mesmo patamar com o programa de exercício. Então o POC pode ser um indicador para acompanhar programas de reabilitação cardíaca, uma grande vantagem, você não precisa fazer um teste máximo, vai fazer um teste de 4, 5 minutos, quando o paciente deu um Borg de 4, já provavelmente você já achou o ponto ótimo cardiorrespiratório. E, por último, de artigos, há 15 dias atrás, tivemos a publicação de um artigo e que eu vou contar um pouquinho da história desse artigo. Existe um grupo finlandês liderado na cidade de Kuopio, que é uma cidade de médio porte na Finlândia, médio porte na Finlândia são 200 mil habitantes, e que eles estudaram quase toda a população de homens de mais de 40 anos de idade que não tinham doença cardiovascular. Para dar uma ideia, eles já publicaram 122 trabalhos com essa coorte no PubMed. Se você botar só o nome do estudo, já aparecem 122 trabalhos. Na realidade, eles têm 500 artigos publicados com isso, usando todas as derivativas. Né? E eu fui conhecer de perto isso. Essa aqui é a brochura do estudo. Foram 5.000 variáveis medidas em 1986. E esses são alguns dos líderes, né? O Jari Laukkanen, é o principal líder atual do estudo, e o Kai Savonin, que é quem cuida do laboratório de exercício, que até hoje continua fazendo teste. Né? E aí nós publicamos recentemente, eu tinha feito essa visita técnica lá, na Finlândia, e aí isso resultou, eles se interessaram e foram na coorte deles para olhar como seria o comportamento do ponto ótimo cardiorrespiratório. Isso está publicado há 15 dias atrás no Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sports. E aí tem umas provas gráficas. Por que eu botei esse slide? Um dos grandes problemas nossos é como é que aparece o nosso nome. Os nomes portugueses e espanhóis, latinos, são muito grandes. Olha como é que o PubMed me chamou aqui, de Gil S. Araújo C. Então, a gente já está corrigindo nas provas gráficas antes que isso aqui fique errado para sempre. Né? Então, quem tem nome grande em português e em espanhol tem que ter muito cuidado como aparece em PubMed. Né? Mas o estudo começou em 1986, 2.600 homens, teste máximo em ciclo, muitas covariáveis eram disponíveis, e aí mostra a curva de mortalidade para a doença isquêmica cardiovascular e para todas as causas de mortalidade de acordo com o POC. Ou seja, a partir de 23, 24, que é exatamente o ponto mediano no Brasil, o mesmo ponto mediano obtido na Finlândia, na amostra, é impressionante, com a mesma casa decimal, vejam que a mortalidade cresce impressionantemente. Né? Aí, e vejam que isso começa a ser realmente muito significativo no quarto e quinto quartis, né? Em que as diferenças, especialmente no quinto quartil, mas para toda a causa de mortalidade a partir do quarto quartil. Ou seja, um valor a partir de 24 já não é bom, e a partir de 26 é realmente associado com maior mortalidade. Né? Esse estudo é muito interessante, é muito mais sofisticado do que nós fizemos em 2017 e covalida, né? Valida o ponto ótimo cardiorrespiratório em outra população completamente diferente, fazer uma análise retrospectiva. Né? E aí tem toda a análise plot, todas as covariáveis, colesterol, pressão sistólica, diabetes, tudo interfere sobre o POC, é um bom preditor de mortalidade, mesmo quando todas as variáveis são controladas. Né? Então, em conclusão desse estudo, o COP é uma variável submáxima, é fortemente associada com mortalidade cardiovascular agora, mortalidade seja por doença isquêmica, seja por doenças cardiovasculares como um todo, e por toda a causa de mortalidade, numa relação dose-resposta com a população geral de homens. Né? Eles fizeram uma análise também, que eu participei do estudo, e é muito interessante, que pegaram a predição de mortalidade com tudo que existe de variáveis, pressão arterial, tabagismo, etc., e tal, todas aquelas variáveis de epidemia, e mostraram que adicionar o POC melhorava a predição de mortalidade cardiovascular, a predição do risco de mortalidade cardiovascular. Então, é uma comprovação muito elegante, é um pontapé grande para avançar o uso do ponto ótimo cardiorrespiratório daqui por diante. Então, para terminar, como é que a gente interpreta isso? Né? Muito simples. Quanto menor o POC, melhor. Especialmente se menor do que 24. Menor de 24 é o grande lance. Se tiver 15, 16, 17, como a gente vê, fantástico. 20, 22, ok.
mais que 24 começa a ser associado com risco de mortalidade maior. Né? E aí, na clínica, a gente tem uma experiência longa, né? Por exemplo, esse paciente foi avaliado 19 vezes. Ele agora está com 71 anos de idade, tem quase 20 anos de acompanhamento. Ele veio aos 53 anos de idade, bastante pesado, quando tinha acabado de ser revascularizado. Ele tinha valores de POC bem altos, e ao longo dos anos, eu pulei aqui da 4ª para a 14ª avaliação, para ficar um pouco mais nítido, a gente vê que ele tem um resultado bem interessante aqui. Né? Nos últimos anos, desde que ele entrou em forma, foi perdendo peso, e melhorando o VO2, etc. E aí o que acontece? Ele melhora muito a troca. Então, parece que um programa de exercício é um facilitador para a normalização do POC, da melhoria da interação circulação-respiração. Um outro paciente, aí já também com 64 anos de idade, mais um exemplo que às vezes a gente vê, esse tem 10 avaliações nos últimos 15 anos, é um indivíduo que tem um excelente VO2, né, muito acima do previsto para a idade, né, mantém-se extremamente ativo. Vejam que ele piorou discretamente o VO2 na última avaliação, mas o POC continua muito bom, top. E o que ele faz de modalidade hoje? Ele pedala 10 horas por semana e faz SUP, provas de longa distância no stand-up paddle. E que não é o VO2 máximo que faz que alguém pedala uma prova de 3, 4 horas. É principalmente a eficiência do teu sistema trabalhando em cargas submáximas. Né? E esse é um outro caso, por exemplo, de um paciente que teve uma piora no POC. Esse é o que acontece, que a gente tem visto agora, uma mulher de 59 anos de idade, 2 meses pós-Covid, uma Covid que teve uma pneumonia moderada, tal, e aí piora o POC e tal. E como é que a gente identifica o POC? Só olhar na tabela, aqui está o menor valor. Tá? Mas uma paciente que era para ter um VO2, ela até está com o VO2 ainda preservado, que ela era bastante ativa, mas ela teve um prejuízo na troca gasosa, que a gente consegue ver aqui bem evidente. Né? Bom, quais são as aplicações? Vou destacar 4 das aplicações. Clínicas, avaliação do risco para cirurgias de grande porte. Provavelmente isso é uma informação, o POC é uma informação valiosa para um anestesista, eu acredito. Pacientes com insuficiência cardíaca. Ainda não testamos formalmente. Vocês aí têm um material rico nisso, é fácil de testar. Prognóstico de indivíduos saudáveis e não saudáveis já testamos, e mais populações podem ser testadas para validar os seus próprios indicadores. E no esporte, a relevância provavelmente é grande para modalidades esportivas de predomínio aeróbico. Né? Faço agora uma comparação, para finalizar, com o POC, com o limiar anaeróbico e com o VO2 máximo. Olha as intensidades de exercício, o POC é muito baixo, unidade de medida, facilidade de alcançar, muito maior com o POC que com as outras. Nem sempre é fácil chegar a um VO2 máximo no mesmo paciente repetindo. Demanda a motivação do paciente, do avaliador, uma série de circunstâncias. Fidedignidade, perfeita com POC. Até uma criança consegue identificar, diferente do limiar anaeróbico. Facilidade para reproduzir, excelente. Pode fazer 4 medidas de POC seguidas no dia. Andou 3, 4 minutos na esteira, pedalou um pouquinho, parou. Daqui a uma hora, volta, faz de novo. Mal dá para suar para chegar até o POC. E aí eu perguntaria, um quizinho para vocês, uma pergunta em múltipla escolha, qual é a variável fisiológica mais importante para a performance em indivíduos de longa duração? VO2 máximo, limiar anaeróbico, ponto ótimo cardiorrespiratório, todos os 3, nenhum dos 3. Na minha opinião, todos os 3. Então, o ponto ótimo cardiorrespiratório, eu acho que deve fazer parte de um laudo, de um relatório de um teste cardiopulmonar, seja no indivíduo saudável, no indivíduo não saudável, no atleta, no descondicionado, no sedentário, em qualquer contexto. Tá? E para quem está pensando em fazer pesquisa, olha quantas coisas existem para serem pesquisadas com POC. Ciclo versus esteira, protocolo em rampa, protocolo tipo Bruce, posição, provavelmente varia muito. A gente tem dados de natação, não nosso, mas históricos de natação. A troca gasosa na natação é muito eficiente, por causa da posição pronada. A posição pronada ou supinada, dependendo do estilo. Dieta pode ser uma variável. Fases do ciclo menstrual costumam afetar a ventilação, como é que isso afeta. Medicações, ergogênicos, etc, etc. O céu é o limite, está aberto agora uma perspectiva de linha de pesquisa que vários grupos podem seguir. Né? E, finalmente, uma possibilidade fisiológica e mecanística interessante. Né? Será que o POC
diferentes entre homens e mulheres, explica parte das diferenças com a idade e parte das diferenças entre os dois sexos no desempenho aeróbico. Por exemplo, no tempo de maratona, que é uma diferença de quase 5% entre homens e mulheres, e o POC tem essa diferença, será que isso explica? E uma coisa que nós estamos começando a explorar, esse é um teste de um indivíduo extremamente saudável, e o que a gente observa? Fisicamente ativo, né? Chegou a quase 400 watts, de 50 anos de idade, relativamente leve, né? 82 quilos, então faz quase 5 watts por quilo, tem um VO2 altíssimo, né? O previsto era 2,73, ele fez aqui 3,83, quer dizer, 150% do VO2 por litro. Olha por quanto tempo ele fica com equivalente baixo. Isso é uma característica de todos os indivíduos que fazem prova longa, bem-sucedido, que nós estamos vendo. E é um caminho que nós vamos estar explorando agora. VO2 baixo por minutos e minutos, né? Muitos minutos. Isso parece ser uma economia de energia muito grande e favorece o desempenho de alto nível. Tá? Talvez seja necessário, então, somente um simples e fácil teste submáximo para medir POC e ter muitas informações clínicas e desportivas relevantes. Acho que eu devo ter estimulado a curiosidade de vocês. Né? Esse trabalho nosso original aqui já tem 24 citações, e aí tem os nossos 6 principais artigos publicados. A gente está disponibilizando aí referências para vocês. E, para quem está interessado no tema atividade física e Covid, exercício e esporte, nós publicamos em fevereiro desse ano um paper no International Journal of Cardiovascular Science, um editorial, em que a gente detalha todas as nossas estratégias para isso. E esse é o artigo mais lido até hoje da história dessa revista, a história da revista do International Journal of Cardiovascular Science, em apenas 4 meses de publicação. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês em São Paulo hoje pela manhã. Espero ter contribuído e temos aí um pequeno período aí para perguntas e respostas e estou à disposição. Muito obrigado, Cláudio Gil. Excelente, foi brilhante, nós aprendemos muito. Deve cair a ligação, a gente vai entrar novamente, tá? Ok. Cláudio, bom dia. Bom dia, Almir. Tudo bem com você? Parabéns, você sempre na vanguarda aí das pesquisas e a gente que já trabalhou bastante com cardiopulmonar, fico orgulhoso de ver um pesquisador brasileiro despontando no cenário internacional da maneira que você vem fazendo já há décadas. Mas eu queria aproveitar essa sua publicação portuguesa e esclarecer algumas dúvidas que eu fiquei aqui. Quando você chama de... Eu vi que você tem 18% de indivíduos normais, saudáveis, e 81% de doenças crônicas. O que você chama de doenças crônicas, Cláudio? Ali naquele contexto, o que a gente fez na nossa coorte? Nós pegamos o que era um indivíduo saudável para nós, que não tinha diagnóstico, que não tomava medicações relevantes e que fazia um exame sem alterações de eletro, sem nenhuma anormalidade patente. Os outros que tinham obesidade, diabetes, hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca, síndrome do pânico, eles eram agrupados em doenças crônicas. Câncer, pacientes variados. Então, tem muita pesquisa ainda para fazer, separando esses grupos e fazendo só indivíduos, como você diz, ciência cardíaca, que certamente a gente vai se estimular a pesquisar essa sua variável nessa população. Eu acho, por exemplo, Almir, você que tem uma grande experiência com o ICC, por exemplo, fração de injeção preservada versus fração reduzida. Por exemplo, eu vou fazer uma intervenção medicamentosa. Eu não preciso retestar o paciente no teste máximo. Eu faço 4 minutinhos, 5 minutinhos de exercício com POC e vejo se deu uma alteração na interação circulação-respiração. Ou seja, abre uma avenida de investigação enorme para isso. Tá. Mas, rapidamente, só para entender um pouquinho melhor, você usou o modelo de Cox e usou esse ponto, que é uma relação, na verdade, do VO2 com a ventilação, que existe uma outra regressão linear, que é o Owens, né, que enxerga a eficiência ventilatória de modo diferente. Mas não seria, eu não entendo como é que resistiu à análise multivariada, sendo que o POC tem uma variável, que é o VO2, dentro dele. Sim, o que acontece? Na realidade, eu posso trabalhar a mesma coisa que eu posso trabalhar, por exemplo, o pulso de O2 versus VO2.
eu posso, é claro que há uma interação entre as duas variáveis, mas eu posso, teoricamente, considerar como dois dados independentes. E posso trabalhar essa informação como dois dados independentes. Eu entendo o que você está dizendo, que elas não estão dentro do contexto. Aí, O sinal vai cair. em seguida. Tá, estou aguardando. Ok. Já é juntos. Parece que não caiu, né, Cláudio? Quase que não, mas você tem razão no que você fala, porque elas não são completamente independentes. Né? Mas eu não consigo entender como é que no modelo de Cox, a análise univariada, tudo multivariado, nós tô sim, estou te ouvindo. Nós não incorporamos o VO2. Nós incorporamos de lipidemia, diabetes, o VO2 não entrou no Cox multivariado, senão não faria sentido porque ele é a mesma variável. Você tem toda a razão. Então, eu acabo pensando que quando eu juntei os tercis, aí não foi o Cox, aí foi um Kaplan-Meier só que a gente fez. Mas no Cox você tem toda a razão, não posso botar uma variável que está contaminada da outra. Perfeito. Ok. Cláudio, são tantas colocações importantes e futuras para futuros estudos que elencá-las todas aqui a gente ia passar amanhã conversando. Mas quando você estava fazendo o trabalho, você não achou que deveria ter uma interação maior com o limiar anaeróbico? Você não esperava isso? Essa é uma correlação tão baixa com o limiar anaeróbico? E até mesmo com o Owens, esperaria uma correlação mais próxima, né? Mais exuberante, né? E na realidade não há. E ainda vou contar um caos, né? Porque quando eu fui lá no Savone, no CAI, o cara disse assim, assistiu, começou, aí que eu comecei a fazer a apresentação, mas você pode parar a apresentação que eu já entendi tua. O negócio é o seguinte, isso aqui para mim é a mesma coisa do limiar anaeróbico. Eu disse, não é, cara. Tem que ser. Aí eu disse assim, você tem o livro do Wasserman? Eles têm. Aí, bom, então abre lá, abre o caso 33, vamos ver se galera... Aí ele ficou olhando assim, não, realmente dá diferente, não, realmente dá diferente. Não, então eu acho que você tem razão, eu vou estudar esse negócio. Aí me levou para uma sala e disse, aqui estão todos os dados originais, vou botar um mesclando aqui para levantar um por um, porque a gente não tem minuto a minuto. E a gente vai fazer o paper junto. Fantástico, né? Isso daí é muito interessante. E uma outra coisa que a gente faz... Vocês têm no laboratório de vocês dados minuto a minuto? Temos. A gente tem os dados de 30 em 30 segundos que ficam tabulados, né? Então, aquele trabalho que eu fiz com 700 crianças do Owens, eu poderia replicá-lo usando esse POC, e certamente eu teria alguma coisa assim muito semelhante ou muito paralela a isso aí. Porque o Owens, o que acontece? Tanto com o Owens como com o VE-VCO2, você tem algumas questões, se você começar muito lento, se você terminar... Porque elas são afetadas pelos extremos. Pela motivação do indivíduo, se você escolher uma carga similar para todos, o POC elimina todo esse problema. Se você errou a carga inicial, a não ser que você comece a 70% do VO2 no indivíduo, aí você vai perder o POC. Mas se você começar com alguma coisa abaixo de 3 MET, você consegue ver, sei lá, de 30% do VO2 previsto para o indivíduo, você acha o POC em todo mundo. Eu acho isso muito interessante, inclusive na nossa população de pacientes, não apenas com insuficiência cardíaca, mas nas cardiopatias congênitas, vão ter circunstâncias extremas e complexas para você mesmo identificar o POC. Por exemplo, na síndrome de Eisenmenger, nós estamos com um projeto de pesquisa que acredito que seja inédito ou muito pouco estudado, até porque ninguém tem muita experiência em fazer ergospirometria em pacientes com Eisenmenger. A pergunta seria, como é que vai ser o POC se o POC é antes do começo do exercício? Numa situação dessa, né, que ele tem um shunt e que ele faz o limiar anaeróbio extremamente precoce, que na grande maioria das vezes o teste acaba sendo submáximo mesmo por incapacidade cardiorrespiratória de você completar o exame. Então tem muita coisa para a gente aprender aí. Tem um paper no Cardiology in Young que foi feito usando ponto ótimo cardiorrespiratório por colegas de Portugal. Eles publicaram e eles não acharam grandes coisas, não. Acharam que foi isso que você falou, que foi complicado. Mas já existem outros papers. Tem um paper belga que usou em transplante. E o resultado em transplante é fantástico, em transplante. Ele achou que foi a variável que melhor predisse mortalidade, mais do que o VO2. Bacana. Eu tenho assim uma convicção que, principalmente para os nossos pacientes cardiopatas, vai ser uma nova variável a ser mensurada após reabilitação.
e também ajudar bastante na questão de orientação de segmento desses pacientes. Eu acho que tem um grande caminho para a gente aprender aí com todas essas colocações aí. Eu tenho que agradecer muito você, eu queria que o Romeu falasse alguma coisa aí para a gente. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Gil, é aquela sua vida de trazer coisas simples para definir, né? Você simplesmente deixando a pessoa no chão e pedindo para levantar, você vê se ela vai morrer ou não. Isso é uma coisa fantástica e essa variável seguramente parece que é bastante interessante. Eu não tenho experiência própria com ela, mas eu tenho algumas dúvidas e que eu gostaria de esclarecer. Em primeiro lugar, sobre a variabilidade, né? A gente vê, se você vê essa variável, a pessoa faz uma semana de exercício, eu queria saber se não tem alguma variação. Para mim, na minha concepção, teria variação importante. Olha, na realidade, ela é muito estável. Inclusive, indivíduos que variam VO2, por exemplo, o indivíduo fica descondicionado 1, 2 meses porque teve fascite plantar. E ele vai ser testado novamente, o POC não muda. Já acabou, ele está respondendo pergunta. É a anatomopatologia, a fisiopatologia ou a fisiologia da circulação e interação continuam preservadas quando ele é normal. Quando ele é doente, ou seja, tem um valor de 30, 35, esse valor fica mais variável e depende muito do que está acontecendo. Mas se ele tem um valor abaixo de 22, 18, 19, 20, por exemplo, aquele paciente que eu mostrei com 10 avaliações, ele variou de 18 e fração, se não me engano, 17 alta a 21 em 15 anos de vida. 10%. Imagina você variar só 10% do seu VO2 em 15 anos. Ele cai muito menos com a idade também. Então, ele é muito estável. Então, por exemplo, uma intervenção de futebol, de uma equipe competitiva durante a temporada, ele provavelmente vai ser um bom indicador, não do grau de treinamento, mas de quem realmente está melhor, quem está pior. Tá. A segunda coisa, Gil, é o seguinte, quer dizer, em muitas circunstâncias, quer dizer, você fala que não é o limiar anaeróbico, principalmente considerando o método V-slope. Seguramente não é a mesma coisa, mas existem informações de que você pode ter o cálculo do limiar anaeróbico utilizando o equivalente ventilatório de oxigênio, o menor valor. Então, nesse sentido, nessa definição de limiar anaeróbico, ele se confunde com esse limiar. Você falou a mesma coisa que o Caio Savoni. Ele certo reflexão assim, não. Se você for no detalhe no livro do Orsman, ele diz assim, quando realmente estabilizou e começa a subir. Então, se você olhar, ele é um pouquinho abaixo, vai subindo e aí sobe. Aí que é o limiar. Por isso que dá essa diferença de 10% a 20% no VO2. Nós estamos exatamente no nadir. Né? Conversamos isso com o Jonathan Myers, por exemplo, ele também ficou meio ressabiado no início, e depois ele disse, não, acho que vocês têm razão, é uma outra coisa, porque o conceito do Orsman é quando é que você venceu o limiar anaeróbico? Quando formalmente a ventilação desconecta do VO2, ela começa a exponenciar. Se ela está lá 21, 22, 22,5, né? Agora 24, 26, 27, bom, ali foi aquele ponto. Essa é uma coisa interessante para provar. Por exemplo, se eu tivesse que pesquisar isso, a primeira coisa que eu faria é isso. Exatamente identificar o nadir e verificar quando a ventilação está aumentando, para ver se tem diferença. Quer dizer, isso aí eu queria ver. Eu vou olhar isso aí, tá? Eu queria ver, porque... Foi o que a gente fez várias vezes. Né? Na realidade, nós nunca achamos um POC que fosse igual ao limiar anaeróbico. É sempre um pouquinho abaixo. Gil, deixa eu só me esclarecer. Desculpa, Romeu, só um minuto. O POC é o ponto mais baixo do VO2. E o limiar anaeróbico, é o ponto onde ele começa a subir, é um pouquinho adiante, talvez uns 20% à frente, não é isso, Gil? Isso aí. Pode variar, pode ser uma diferença pequena, às vezes. Às vezes, por exemplo, o POC está no 4º minuto e o limiar está no 5º. Às vezes não, às vezes é mais ampla essa diferença. Mas aí é que eu não concordo muito com vocês, Gil. Quer dizer, se ele está bem próximo do limiar, eu preciso... É um São Tomé. Se eu faço uma atividade física e melhoro em 15 dias a performance, por exemplo, num jogador de futebol, isso vai acontecer.
ele terminou a temporada, ele vai descondicionar, mas em pouquíssimo tempo ele vai modificar. Se você fizer o limiar desse jogador no final das férias dele e 15 dias depois, o limiar vai estar mais para a direita, lógico, porque ele já melhorou um pouco aí. Agora eu quero ver se... Mas aí não muda o POC, esse aqui é interessante. Pois isso é que eu quero ver. Isso eu não me convenci ainda. São informações complementares. Então, mas eu quero estar totalmente errado, Gil, porque eu tô... Não, olha só, a ciência é aberta para isso, né? Claro. Eu tô projetando um slide aqui, ó. Agora... Consegue compartilhar comigo? Consegue? Olha aqui, ó. Compartilha a tela, por favor. Mas o Cláudio, desculpa o meu... Você mesmo, Gil. Esse aqui é no segundo minuto, o limiar anaeróbico, a gente certamente sabe que não foi no segundo minuto esse nível. Não está compartilhado, viu? Okay. Gil, compartilha embaixo. Sou eu, mas eu compartilhei aqui, comigo já compartilhado. Bom, parabéns, Gil, mais uma vez. Eu acho que. Mas eu acho que é muito interessante de olhar, é fácil de olhar. Não tem aquelas discussões de limiar anaeróbico, você vê slope, você não sei o quê, que às vezes é difícil. Isso aí eu acho que no nosso material de insuficiência cardíaca do Dante vai ser bem interessante, porque a grande maioria dos doentes do Dante, o limiar é pelo V-slope, porque quase nunca você consegue identificar ele de uma forma inequívoca quando você usa o critério do equivalente ventilatório de oxigênio. Mas eu acho que na insuficiência cardíaca, isso que o Gil falou, agora que nós estamos vendo a fração de ejeção preservada, isso aí é um campo, viu, Rica, Carlos... Eu vou dar uma dica para vocês. Correm na análise dos dados, porque o Aaron Baguichi está fazendo isso lá com o grupo dele da Harvard, e o Marco Guazzi está fazendo isso na Itália, usando o ponto cardiorrespiratório para tentar publicar. Então, go ahead. Seja rápido. Tá bom, Gil. Muito obrigado. Muito bom. Prazer em te rever aí, viu, Gil? Sucesso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tá bom, então. Depois você passa para mim o link da gravação, Súlio? Eu gostaria de ter esse link da gravação, tá? Vai mandar para você. Sim. Foi excelente, Gil, aprendemos bastante. Muito obrigado mais uma vez, viu? E tem um... Prazer foi meu. Valeu, cara. Muito obrigada. Foi ótimo. Temos que ser só a primeira de várias palestras, por favor, né? Tudo de bom, querida. Tudo de bom. Bom dia para vocês aí, hein? Bom dia. Até mais.